E aí, pessoal, conheça um pouco agora do nosso time do Dei Valor Flix. Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema. Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Flix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente 3 partes: o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os 3 motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria. Sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Dei Valor Flix a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Então, venha conhecer esse mundo do Dei Valor Flix. Olá, voltamos agora e vamos receber já a Vanessa. Olá, Carlos, tudo jóia? Ei, Vanessa, desculpa o atraso, viu, mas... Ei, você é um homem corajoso, viu? Porque num domingo começar de manhã e até de noite, na verdade, não é coragem, é propósito, viu? Já vou começar pegando o gancho do final do Davi, lhe parabenizando pela sua iniciativa, viu? Muito bacana, porque aí as pessoas têm possibilidade de entrar um tempinho aqui e ali no seu domingo e escutar, e às vezes uma frase... Depois enquanto você estava com o Davi, eu saí para pegar meu caderninho para escrever algumas coisas do que ele estava falando. Né? Porque às vezes uma frase, uma palavra da pessoa já é um insight para você colocar e praticar na sua vida, tanto pessoal quanto na sua vida de empreendedorismo. Né? Então, muito bacana a sua iniciativa. Parabéns, viu? Obrigado demais, Vanessa. Obrigado. E assim, o objetivo da gente é esse, é poder ajudar as pessoas, né? O propósito do Dei Valor nasceu para isso, né? Para inspirar as pessoas com as histórias de vocês, né? Porque eu não faço nada, eu só faço perguntar aqui. Só faço perguntar para vocês e as respostas e os testemunhos de vocês é que fazem aí as pessoas que estão no outro lado aí se inspirarem mais ainda aí para superar os desafios pessoais, profissionais, né? Que você é o grande articulador para que isso aconteça, viu? Então, assim, a gente tem que ter humildade sempre para poder seguir, né? Mas a gente precisa reconhecer aqui a importância do seu papel para que isso aconteça. Obrigado demais, obrigado. E a sua área especificamente está sendo contemplada agora com o especial Dei Valor Educação, que inclusive eu já lhe agradeço, né, que você me deu algumas indicações, inclusive a nossa próxima convidada, né, você que me passou o contato dela, que é minha vizinha de frente aqui, né? A Emília, não é isso? Exatamente, a Emília vai estar aqui. A Emília é uma pessoa maravilhosa. E olha só, passei indicações e a gente vai dividindo, vai contribuindo, porque Emília é uma pessoa, assim, engrandecedora, sabe? Muito sábia, você vai gostar de conversar com ela. Tem muito a contribuir. Né? É uma pessoa que nasceu na educação, porque veio com a mãe dela, então você vai ver o quanto contribuição ela vai dar para o seu programa. E para você ver a importância da educação, que você agora abriu um espaço, não dei valor somente para a educação. As pessoas perceberem, entenderem, valorizar a educação como
uma mola que motiva todas essas outras pessoas que você está convidando aqui, todas elas são frutos de uma educação. Né? Então, se as pessoas reconhecerem a importância da educação de âmbito particular e público, pode ter certeza que é diferente, porque ninguém passa sem aprender, sem nenhum conhecimento. É isso Com aí. certeza. E você, no caso, Vanessa, tem um papel importantíssimo que é a primeira infância, né? Você Isso trabalha mesmo. com, eu acho, assim, no meu ponto de vista, como pai, me desculpe, eu não tenho nenhum conhecimento técnico, tá? Mas de ouvir, de ler, eu acho que simplesmente o mais importante que tem é a primeira infância, né? O mais importante é essa formação, que é onde eu acredito que esteja a formação dos valores das crianças, né? É isso mesmo, porque clinicamente, né, assim, as crianças até 7 anos, elas estão nessa formação dessa personalidade. Né? Então, de fato, eu pego uma fase muito importante para que a gente possa desenvolver nessas crianças. E o que é melhor, eu pego uma fase muito importante com a colaboração das famílias, porque as famílias acompanham muito as crianças. Depois que os nossos filhos vão crescendo, então, naturalmente, as famílias vão deixando seus filhos irem mais, isso é um processo natural. Então, assim, a escola está muito junto com a família nesse crescimento e nesse caminhar. Né? Então, assim, é onde realmente a importância do pai, da mãe, ou daqueles que se destinam a ser, né, os gestores dessa família, realmente é uma importância de valores. E a gente prega mesmo, e a gente constrói, a gente cultiva esses valores. Tu tá vendo aí, ó? Teu fã-clube aí, ó. Eu disse, olha, quem tem amigas nunca tá sozinha. Nunca tá. Nunca. Ai, ai. Eu não consigo ver os comentários, eu não consigo ver. Eu fiz aqui o Mário frescando aqui que tu virou sócio do Devalor, que é a terceira vez em menos de 60 Ele dias. perguntou, tu virou sócia? Foi, Vanessa? Eu disse, não, a gente contribui com o que a gente pode a todo instante. Se tiver algo para contribuir, então a gente está aqui para poder Vanessa, falar, né? deixa eu só te pedir um favor, bota o teu celular na horizontal, só para ficar melhor a imagem aí pro pessoal também. Pode botar aquele ajuste a tela aí. Vai, cadê? Peraí. Pronto. Peraí que eu saio. Não, pronto. Ele vai virar, não? Eu não estou de cabeça para baixo, não. Estou de cabeça para baixo. Estou de cabeça para baixo. Acho que a proteção de tela tem uma... Oh, meu Deus, vai dificultar para mim a minha vida, porque eu sou analfabeta digital. Não, então deixa assim, vá assim mesmo. Deixa assim, porque senão a gente eu vou demorar aqui e eu não estou com nenhuma assessoria aqui nessa parte, porque essa parte de assessoria eu tenho só na escola. Como eu estou em casa. A melhor assessoria técnica para isso hoje em dia é filho, viu? Mas aí eu só estou com um. Daqui que eu vou lá dentro, ó, o outro está em São Paulo, a outra está na casa do namorado, então ele tá lá no quarto. Não, deixa, tranquilo. E vamos falar um pouco aí, Vanessa, a gente está assim, a gestão educacional, falando isso aí da importância da primeira infância, né? Falar um pouquinho dessa gestão, porque é muito complicado essa gestão da primeira infância sem estar próximo da família, né? Como é que faz essa E aí, eu até tinha falado quando você me convidou, e você até falou assim, Vanessa, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo nas escolas, e eu disse para você assim, não vamos entrar muito nesse âmbito, não, porque é uma coisa que divide muitas opiniões, né? Eu tenho receio de que assim, de ferir alguém com o meu pensamento e tal, mas não tem como a gente falar hoje de educação sem pontuar o que a gente está vivendo. Não tem como a gente falar de gestão educacional sem a gente falar de famílias, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento crítico. Eu não digo que é da educação, eu digo que é crítico da nossa sociedade, sabe? E a educação, ela passa muito, ela tem uma importância enorme também no momento que nós estamos vivendo. Então, assim, desde que aconteceu o ataque em Blumenau, nós estamos vivendo um período muito desafiador, sabe? Enquanto escola mesmo, enquanto gestores de escola e no grupo de diretores, a gente diz, a gente ainda nem saiu de uma pandemia, porque nós ainda estamos vivendo, né, as consequências da pandemia, ainda estamos vivendo. A escola é um setor que ainda está vivendo dia a dia, com as questões financeiras, com o número de alunos. A gente ainda não voltou o que a gente tinha antes da pandemia,
Não é na questão do que a gente oferece para a família, mas é mesmo de número de alunos, de questão financeira e tudo. E a gente já entra em outro desafio muito grande, que é essa questão que está acontecendo dos ataques, que na verdade a gente está vivendo é uma onda que não é só nacional, é mundial, né? A gente, hoje, por exemplo, eu estou com uma prima do Rio que mandou um movimento que eles estão pensando em fazer no dia 20, que eu já recebi em vários WhatsApps aqui de Fortaleza, já está aí no Rio, já está em São Paulo. Então, assim, é uma questão que é muito preocupante. Porque, diferente da pandemia, nós tínhamos questões clínicas, nós tínhamos questões políticas, onde elas poderiam definir que passo nós daríamos, né? E agora a gente não tem só uma questão clínica e política. A gente tem uma questão muito mais séria. A gente tem uma questão que ela fala de mente, que fala de coração, a questão de psique. É uma questão de e aí? Como está a nossa sociedade? Para onde vamos? Para onde vão os nossos filhos? Para onde vão os nossos adolescentes? E aí a gente vem exatamente no que você falou comigo, no começo, nas famílias, na importância das famílias. Porque o que tem acontecido, o Carlos Ernesto, que eu acho, é um desequilíbrio na família. A questão do desequilíbrio na família não é porque assim, a gente tem que ter uma família perfeita, pai, mãe, filho, e mesmo que você não esteja feliz, você esteja na mesma casa. Não é isso. Eu estou falando que dentro da construção e da constituição da sua família, seja ela como for, há hoje um desequilíbrio. Há hoje a gente passa por uma onda de banalidade, onde ficou simples, é desse jeito mesmo e a gente segue. Não é assim. Não é assim desse jeito mesmo e a gente segue. É preciso a gente vir, voltar. Sabe o que o Davi falou nesse instante, entre aprender, reaprender e ir na direção certa? As famílias precisam entender que elas precisam aprender, reaprender. Nós precisamos entender isso para poder a gente seguir na direção certa. E a intenção e a ideia, parece, é que está todo mundo meio perdido. Sabe, assim, a gente está aprendendo a ser pai. Quando eu digo a gente, eu vou me colocar para não parecer que eu estou acima de todo mundo que está falando, porque eu me incluo também nessa sociedade que a gente vive. Então, assim, parece que a gente está aprendendo a ser pai, parece que a gente está aprendendo a ser mãe, parece que eles estão aprendendo a ser filhos, parece que é uma inversão de valores. A gente aprende a ser mãe e ser pai todos os dias, sim. Assim como em todos os anos da nossa vida. Mas a gente precisa entender que há valores que são muitos dos pais e das mães e que são inegociáveis. Inegociáveis. Que quem tem que dizer é pai e mãe, sim. Sabe aquela coisa que a gente foi educado? Porque nós somos educados numa educação, assim mesmo, muito formal, de que, tipo assim, tinha que ser desse jeito, era desse jeito. E aí, ao longo do tempo, a gente tem se perdido tanto porque a gente entendeu ou achou que os nossos pais não estavam corretos muitas vezes na colocação dele, que às vezes é uma colocação até às vezes até arbitrário do que tem que ser feito. E aí, o que aconteceu? A gente foi para um outro polo. E no meio disso, a gente se perdeu. E aí a gente está nessa história de e aonde é que eu estou? E para onde eu vou? E os nossos filhos, eles são resultados dessa maneira como nós estamos conduzindo as nossas famílias. E é importante a gente parar e fazer uma reflexão de como é que a gente quer construir esse mundo, de como é que eu quero seja o meu amanhã. Porque nisso aí eu vou patar as minhas condutas e a construção do que eu quero para os meus filhos para poder seguir. Tu tá me ouvindo? Eu tô falando só. Tô. É porque o meu deu uma bugada aqui, o meu. Foi? Eu pensei que eu estivesse falando só. Foi. Não. Mas as pessoas ouviram tudo que eu falei? Ouviram? Não, eu estava ouvindo direto, mas agora no final foi o meu que deu... Eu quero deixar claro aqui que, assim, a Vanessa não sabe mais do que ninguém, tá? A Vanessa aqui está colocando as ideias que ela tem, as ideias motivadas por uma prática educacional, porque, assim, eu estou na educação há 25 anos, sabe? E, assim, é perceptível a mudança que a gente tem vivido na educação. E aí, assim, tem sido cada vez... ontem eu tive uma Páscoa com os meus funcionários, com meus colaboradores, e eu disse para eles que tem sido cada vez mais difícil a gente ser e fazer escola, porque assim, os desafios são tão grandes, assim, se tem um desafio de saúde, ele bate no colo de quem faz educação, se tem um desafio de segurança, ele bate no colo de quem faz educação, e assim são muitos outros. Então, assim, às vezes é solicitado da educação, é solicitado de quem faz a educação
sabe, um resultado imediato quando a gente não consegue, porque a gente lida com uma construção e com tantas famílias diferentes que demanda da gente, exige um tempo para que as coisas aconteçam, sabe? E eu até fiz para algumas mães e algumas oportunidades que eu fiz, eu disse que eu fiz um apelo mesmo, para que as pessoas entendessem, as famílias precisam entender que a gente que faz escola, nós temos o mesmo objetivo que todas as famílias que nós atendemos. Em nenhum momento, nenhuma escola, e eu lhe digo isso com propriedade, pensa só na consequência financeira, na prosperidade. Há uma motivação para esse país, há um sonho, há um propósito, há um objetivo. E quando a gente recebe financeiro, se a gente tem um lucro, porque nenhuma empresa vai iniciar pensando que ela não vai lucrar, porque senão ela fecha. Não existe isso. Isso é hipocrisia. Se eu falar aqui para você que eu não penso no meu lucro, eu preciso do meu lucro para que a minha escola possa girar. Entendeu? Mas há uma motivação muito maior, que é a formação desses adolescentes, dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos, que é os que estão na faculdade. Então, as famílias precisam entender que nós não estamos num cabo de guerra onde a escola puxa de um lado e a família puxa de outro. Nós estamos juntos, de mão dadas, para poder chegar no mesmo objetivo, que é fazer o melhor para cada um. É que eles realmente consigam se desenvolver plenamente, para que eles possam ser felizes, para que eles possam encontrar um objetivo, um propósito, e eles possam fazer a diferença. Então, assim, é necessário uma reflexão agora de que que as escolas já têm medidas de segurança, todas elas têm, umas mais, umas menos, de acordo com a sua capacidade financeira, de acordo com todas elas têm. E o que é que fica em tudo isso que a gente está acontecendo, que está acontecendo? Fica um olhar mais atento da escola, porque é fato que a gente precisa redobrar alguns cuidados, alguma atenção a mais, né? Não posso dizer assim, não está acontecendo nada, é tudo fake news. Tudo que a gente tem visto até agora tem sido muitas fake news. Mas não é por isso que a gente vai cruzar os braços e vai dizer assim, não, é fake news e eu não vou fazer nada. A gente já tem um processo de segurança para poder acessar as escolas. A gente está redobrando esse olhar, né? E as famílias precisam entender que a gente está do mesmo lado, para que as coisas se tornem mais leves e mais fáceis, sabe? Porque, assim, às vezes chega a ser muito cansativo para a gente estar o tempo todo. Ai, é um pai que às vezes não acredita, porque, assim, às vezes tem 10 que acreditam. Um que não acredita, às vezes ele tem uma conotação tão negativa e uma energia tão difícil, que esses 10, eles se tornam pouco dentro desse um. Então, assim, é preciso entender a escola como ela sempre foi um espaço de discussão e de parceria, onde a gente pode seguir junto. O que eu digo de discussão e parceria não é porque sempre o pai ou a mãe vai ter o que ele quer, não. E nem sempre a escola vai fazer o que ela quer. É um espaço onde a gente possa pontuar, colocar e decidir o que é melhor. Entendeu? Então, assim, isso é um assunto muito sério. Eu acho que ele não passa agora. Eu não estou dizendo que as fake news vão passar e tudo, mas é preciso a gente cuidar, porque a gente está falando de pessoas que estão adoecidas mentalmente, sabe? E eu acho que a gente precisa cuidar para que isso possa, sabe? Isso já é uma realidade que a gente vive há muitos anos nos Estados Unidos e a gente não vivia aqui em escola, a gente não vivia com as nossas crianças, a gente não vivia com os nossos adolescentes. E de repente chegou, sabe? E a cada vez que a gente fala sobre isso e que a gente compartilha informações, sejam elas verdadeiras ou sejam elas falsas, a gente promove isso. Então, assim, a minha bandeira hoje é que a gente levante o amor, porque o amor é o único sentimento que vai construir esse ser humano. Então, quanto mais amor a gente colocar nessas mídias sociais, quanto mais amor a gente colocar dentro da nossa casa, na nossa escola, aonde quer que a gente vá, mais a gente terá um mundo como a gente precisa, como a gente merece. Tô falando que é quase um monólogo, pode falar, viu? Pode falar. Não, mas o espaço é para você falar mesmo, mas deixa eu te falar só, você falou aí dos Estados Unidos, realmente, e assim, um dos casos mais emblemáticos dos Estados Unidos, eu estava lá, inclusive foi numa cidade vizinha, que foi Columbine High School, né? Eu morava em Denver na época, então eu lembro demais como é que foi isso daí, né? Um negócio, um clima realmente assustador, e aí todas as escolas entram em pânico, né? Como entram aqui, estão entrando com essas diversas fake news que
A Columbine foi em 99, tá? Nós estamos em 2023, então tem uma diferença gigantesca de tempo e de tecnologia. Então, essas fake news, elas chegam muito mais rápido, né, nas pessoas e geram muito mais pânico também, né? Sim, sim. E ainda tem a diferença também, Vanessa, por exemplo, assim, você tem uma escola de nome, uma escola de peso aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Agora, existem diversas outras escolas que talvez não tenham uma infraestrutura, mas que possam buscar dentro do sindicato de vocês, né, ou da associação, alguma maneira de também se organizar, se planejar mais nessa questão da segurança, ou até mesmo na prevenção, né, Vanessa? Que eu acho que, como você falou, o amor, ele é preventivo. Né? Na verdade, sabe, o que você falou de uma palavra que é muito importante, prevenção. A gente, enquanto a gente, em escola, a gente faz, eu não tenho propriedade para falar de todas as outras, de bairros mais afastados, de bairros com menos poder aquisitivo. Mas, assim, eu posso lhe dizer que todas as escolas, nas suas determinadas circunstâncias, elas trabalham exatamente isso, com prevenção. Sabe, com prevenção. A gente, em tudo, em todos, e a segurança para a gente é uma questão de prevenção. Os cuidados que nós temos com cada aluno que entra, que sai, é uma questão de prevenção. E aí, sabe, a gente traz, assim, que a escola, ela é só uma pontinha nesse mundo social que a gente vive. Os nossos filhos, eles vivem em shopping, eles vivem em festas, eles vivem na casa de amigos, eles vivem em resenhas. Então, você imagina que quando eu falo de tratar o que nós estamos vivendo, esse momento que a gente está vivendo, é tratar para que isso se reduza em shopping, em resenhas, em eventos sociais, porque nem sempre essas barbaridades como acontecem em escola. Pode acontecer no shopping. E aí, você vai deixar de levar seu filho para a escola? Você vai deixar de levar seu filho para o shopping? Não tem como a gente trazer os nossos filhos para essa vivência onde a gente não... Porque o mundo está aí e eles precisam viver, eles têm necessidade de viver e é importante. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem, primeiro, rezar muito, porque não tenha dúvida de que Deus é que cuida de muitas coisas. E fora isso, a gente precisa tratar a nossa casa. Na hora que eu trato a minha, você trata a sua, a Bia trata a dela, a Martinha trata a dela, o Adécio trata dele, a Marcinha trata dela. Quando cada pessoa cuida da sua, é mais difícil que isso aconteça. Porque nós estamos cuidando. É isso que eu estou dizendo, que essa questão não é uma questão de cada um cuidar do que é seu. Do que é seu. Eu sou responsável pelas atitudes dos meus filhos, sim. Sim, sejam elas boas ou ruins. Eu não estou dizendo que eu sou culpada, porque eles têm a liberdade, o livre-arbítrio de pegar aquilo que nós ensinamos e levar da maneira como eles acham que cabe. Mas eu tenho a responsabilidade de dar para ele aquilo que eu acredito e os valores que são pregados. Como ele vai fazer, aí eu não sei. Né? Porque eles crescem, eles têm essa possibilidade de usar da maneira, mas eu posso lhe dizer que os riscos, eles diminuem com aquilo que é plantado e com aquilo que é cultivado dentro da sua família. E eu ressalto, não é uma família que os pais não vivem bem, e por isso eu vou ter que aguentar a vida inteira, eu não vivo bem com meu marido, eu vou aguentar a vida inteira, porque esse é um ambiente que eu acredito com os filhos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um ambiente saudável, seja ele que for. Se for com pai e mãe, se for só com mãe, se for só com pai, se for seja o ambiente que for. É importante que ele seja saudável, para que a gente tenha uma sociedade também, que é o resultado disso que é cultivado. E você falou bem aí o exemplo de que isso pode acontecer em qualquer canto, né? Pode. Não tem essa restrição, por exemplo, pode acontecer na praia, pode acontecer em qualquer local público, local privado, né? Então, não existe isso, realmente tentar plantar cada vez mais aí o amor, né, nas pessoas para que isso semeie, né? Semeie e que possa gerar bons frutos e que a gente faça o mínimo, né, que é plantar nos nossos filhos, né? É isso mesmo, por isso que eu resolvi voltar ao que eu tinha dito para você e falar sobre isso, porque eu acho que esse é um espaço onde as pessoas podem ouvir e elas podem refletir. Elas não são obrigadas a concordar,
mas que isso gere uma reflexão, sabe, de que é preciso que a gente tenha consciência do meu papel e do que eu posso fazer, né, no cultivo desse amor, dessa educação que eu dou para os meus filhos. Isso A aí. gente atende, sabe, Carlos, assim, a gente tem uma proximidade muito grande com famílias, muito, muito grande mesmo com famílias, não só da escola, mas de casais de amigos, de âmbitos sociais. E assim, tem algo que eu tenho questionado, que eu venho questionando muito, não é de agora, é com os anos mesmo, é assim, desse papel, sabe, de quem está gerindo, desse pai, dessa mãe, né, desse responsável por essa criança, de que muitas vezes os papéis são invertidos. Hoje os pais têm uma necessidade muito grande de ser amado demais pelos seus filhos. E deixa eu dizer uma coisa, ele vai ser amado, não tenha dúvida, se ele for duro, ele vai ser amado sim. O que ele não pode é se tornar refém desse desejo de ser amado. Porque na hora que ele se torna refém desse desejo de ser amado, ele se perde com a questão de valores. Ele precisa entender que o filho dele precisa, aliás, valores não, de limites. Ele precisa entender que o filho dele precisa ter limites para que ele cresça de forma saudável. Sabe de uma coisa? Que até para a criança ser alfabetizada, ela precisa de limite. Quanto mais limite uma criança tem, mais fácil é dela ser alfabetizada. E assim segue durante toda a sua vida. A gente precisa de limite. Quem é que hoje você pode sair por aí e fazer o que você quer? Não. Você não pode, você tem limites sociais, você tem limites que trabalham dentro de você mesmo, você tem limites de várias maneiras. Então, assim, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles pedem, eles clamam por limites. E parar com essa história de que a minha filha é a minha melhor amiga, o meu filho é o meu melhor amigo. Deixa para desempenhar esse papel mais na frente, quando a gente for adulto, que a gente vai entender que a gente é melhor amigo, que eu nem sei se a gente é melhor amigo, sabe? Porque, na verdade, depois os papéis até se invertem, a gente passa a ser pai e mãe dos nossos pais, né, com o passar do tempo. Mas, assim, deixa para entender que a gente não está aqui para ser melhor amigo, porque eu não estou aqui para poder dar as mãos para os meus filhos e dizer assim, filho, eu concordo com tudo, eu estou para... Meu sogro me ligando. Esse aí pode, né não? O pai dele não me ligar. Eu pedi para ele não me ligar, que ele está me ligando enquanto eu estou falando. Doutor Deusmar, só um pouquinho, aguarde só um pouquinho, por favor. E aí a gente precisa entender que a gente está para poder colocar esses limites, para pontuar esses valores, sabe? Para os nossos filhos mesmo, entendeu? E não para ser melhor amigo. A amizade, ela brota de uma maneira que você não precisa ser melhor amigo. O melhor amigo do nosso filho são os amigos deles, não somos nós. Né? Nós estamos para poder seguir, dar o caminho, ou pelo menos aquilo que a gente acredita que seja. Sabe? E aí a gente, não estou dizendo que a gente não vai ser, olha, eu não estou aqui dizendo que a gente está de maneira arbitrária, certo? Colocando, meu filho tem que fazer isso, ele tem que sentar, como, por exemplo, eu fui educada de uma maneira e eu tenho o maior amor do mundo, meu pai faz 9 anos que faleceu, eu só tenho boas memórias, mas eu tinha memórias do meu pai, onde eu sentava numa mesa, a cabeceira era do meu pai e todo mundo só podia se alimentar depois que meu pai pegasse a primeira colher. Eu vou dizer, eu não sou traumatizada por isso, não. É uma questão de respeito que foi colocada na nossa família. Sim. E eu cresci sabendo disso, entendeu? E isso não me fez menor, ao contrário, isso só fez com que eu entendesse o que é respeitar os mais velhos. Porque a partir desse exemplo do meu pai, sabe o que acontece? Hoje, se eu chegar num ônibus, no local, no consultório, e eu entender que tem um senhor sentado e eu estiver sentada, eu vou dar minha cadeira para ele, porque é uma questão de respeito. Isso foi educado lá na minha casa, quando meu pai disse que a primeira pessoa a comer seria ele. Eu não estou dizendo que a gente tem que seguir naquilo que a gente está achando errado, não, mas que a gente não pode se perder e cultivar alguns valores que são importantes, isso sim. Eu tô sendo compreensível, dá para me compreender? Total. E exemplo sensacional, eu faço isso direto, Vanessa, de
dar o lugar em algum local que eu estou sentado para outra pessoa. E assim, não é que... Mas tu entende, Carlos, que se você não ensinar os seus filhos a fazerem isso, eles não estarão preparados para fazer isso? Porque quem ensina é pai e mãe, entendeu? Quem ensina é pai. Meu filho, levante, dê um local para aquela pessoa, e às vezes a gente não ensina, entendeu? Eu estou te dizendo, é um exemplo até bobo da nossa rotina, mas é necessário. Que parece bobo, mas extremamente importante, né? Sim. Extremamente importante. E aí, uma observação, Vanessa, que quando falou o negócio de melhor amigo, né? Cara, já reparou que melhor amigo de filho muda também? Sim. Pai não muda. Isso aí é importante, porque o melhor amigo é nessa fase amanhã pode não ser o mesmo, e daqui a um mês muda, né? Então, assim, é isso que você está dizendo, o melhor amigo de filho muda, e pai é pai, o papel dele é de ser pai. Pai e mãe não muda. Então, seja pai e mãe, não seja melhor amigo do seu filho, né? E eu vou te dizer uma coisa, não é fácil não, eu estou falando aqui de algo que não é fácil, eu tenho propriedade enquanto mãe, de dificuldades que eu vivo também com os meus filhos. Eu tenho o PP de 19, eu tenho a Nath de 15 e o Deus Maneto de 14. E ontem o Deus Maneto fez uma resenha aqui em casa, aí eu olhei assim, meu Deus, eu pensei que eu fosse demorar mais a chegar nessas resenhas, sabe? Então, assim, tem algumas preocupações, porque a gente às vezes até quer, né, vamos bem mais devagar. Então, assim, existem dificuldades sim, mesmo eu estando na área de educação, mesmo sabendo de tudo isso, eu também passo por algumas dificuldades sabe, no cultivo, na plantação desses valores com os meus filhos, mas é importante que a gente, mesmo que às vezes a gente esteja titubeando, né, a gente siga com os valores que nós temos para poder a gente ir, e ainda se a gente errar, a gente volte e vá fazer o correto. Sabe? Até porque cada filho é um universo diferente, é um mundo diferente, que é outra coisa que é importante falar. Entender que a educação e os valores que nós temos nas nossas famílias, eles são os mesmos, mas que a necessidade de cada filho é diferente. Então, eu preciso olhar para o Pedro Henrique como ele é, para a Natália como ela é, para o Deus Maneto como é, e poder tentar dar para cada um aquilo que eles precisam. Por exemplo, eu nunca fui no shopping e porque eu fui no shopping, eu ia trazer cueca para o Deus Maneto que estava precisando, e eu era obrigada a trazer para a Natália e para o Pedro Henrique. Por quê? Se a necessidade era do Deus Maneto. Então, eu sempre procurei aqui criar os meus filhos de acordo com a necessidade deles, sejam elas materiais ou sentimentais. E isso é uma coisa que não é fácil, sabe? Exige da gente prudência, exige sabedoria, exige resiliência, sabe? Então, assim, e outra coisa, hoje também nós temos muitos canais de ajuda, sabe? Assim, a gente, quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe. A gente sonha em ser pai e mãe, mas a gente não sabe como é até que a gente se transforme, que a gente vire, né? E a gente não sabe que a gente vai ser um para cada. Então é um desafio constante. Então, assim, para isso, nem sempre eu vou estar 100% certa, mas existem hoje muitas pessoas que podem nos ajudar. Além da escola, nós temos hoje vários coaches, nós temos hoje vários terapeutas, sabe? Nós temos várias rodas de conversa que podem nos ajudar a entender, às vezes, numa roda de conversa de amigos, de amigas, a gente dali tira o ensinamento e a gente diz, poxa, não estava legal aquilo que eu estava fazendo, eu vou voltar e vou retomar e eu vou agora tentar seguir na direção certa. Então, assim, a gente precisa ter humildade também para educar. É isso. E você falou de uma questão, Vanessa, muito interessante, que é a questão dos filhos, né? Você que tem quando a gente é pai e vai ter um segundo filho, né? Muitos, às vezes, ficam com dúvida, será que eu vou amar tanto o segundo filho, como o primeiro, não sei o quê. Eu ouvi isso de amigos, né? Que tiveram isso, passaram por essa experiência de cara. Como eu fui pai muito cedo, então a maioria eu fui antes dos meus amigos, eu tive 2 filhos, então eu dizia, bicho, é só multiplicar por 2, cara. Filho, tu não vai agora. Uma coisa que é extremamente assim, engraçada é que cada filho pode ter trigêmeos. São 3 crianças diferentes. De personalidades diferentes. Diferentes, entendeu? Então, não adianta porque a regra, o tratamento para um não vai servir para o outro.
Mas você entende que mesmo sendo trigêmeos, mesmo você, os valores são os mesmos, e é isso que é importante, né? Assim, como eles vão ser e como eles vão pegar cada valor é diferente. Mas os A valores, demanda eles deles são vai ser mesmos. diferente, né? Exatamente. É nisso que a gente tem que ter essa inteligência. Mas não é fácil, não. Olha, eu desconheço uma tarefa mais difícil do que se tornar pai e mãe. Eu desconheço. Verdade. Principalmente no mundo que nós vivemos. A cada dia, essa questão dessa tecnologia, sabe? Ela trouxe avanços que foram muito benéficos. A gente não pode desvalorizar os benefícios que a tecnologia traz, mas ela também traz muitos aspectos negativos. Sabe? Essa promoção de tudo, que é o que eu falei no começo, de tudo que é banal, de que tudo pode ser, de que tudo... Não é assim. Sabe, não é assim. Um dia desse eu postei um vídeo de uma pessoa que falava sobre o Cazuza, e ele dizia assim: os meus ídolos sempre morreram de overdose, e tá tudo bem, ter overdose, morrer de overdose é normal. Como assim, Carlos Ernesto? Não é normal. Não é normal. Entendeu? Não é normal. Então, assim, a gente não pode estar perpetuando e estar promovendo o que não é normal. Entendeu? Por exemplo, um tema super desafiador também, assim, que hoje fala muito da homossexualidade e tal. Nada contra. Eu acho que a gente precisa entender, aceitar, cada um faz como quer, como não, sabe? Eu acho que tudo isso. Mas a gente precisa entender o cuidado com o seu corpo, seja você homossexual, seja você homem, seja você mulher. Você não pode banalizar o cuidado com o seu corpo. Você não pode banalizar, sabe? E essa questão da tecnologia, ela trouxe uma banalização muito grande nos nossos filhos, que hoje, algumas das vezes que a gente coloca o nosso ponto de vista, eles acham que nós somos caretas. Não é que nós somos caretas, não é isso. Entendeu? É exatamente lutar contra essa banalização que acontece e que vem muito com o aumento e com o uso da tecnologia. Então, assim, já que ela está aí, e a gente não tem como deixar de usar, vamos tentar usar ao nosso favor. Né? Vamos usar ao nosso favor. Né? Que fica... E aí, quando você faz, eu faço. Então, assim, todas as vezes eu falo de uma corrente, é uma corrente do bem. Quando eu dou a mão para os meus filhos, você dá para os seus, e as outras pessoas vão dando cada qual para os seus, pode ter certeza, as coisas vão se tornando mais fáceis. Ou menos difíceis. Acho que menos difíceis, né? É isso mesmo. Nesse quesito aí, eu acho que não tem caminho fácil, né? O quesito da educação é um caminho que é complexo, né? É complexo, mas ser pai, assim, você falou que e eu concordo que é uma digamos, das funções mais difíceis que nós, seres humanos, temos na vida, né? Que é mais complexas. Mas, ao mesmo tempo, para mim, é uma das mais prazerosas também. Com certeza. Com certeza, não tenha dúvida disso. Eu concordo demais com você. E uma das coisas que eu acho bacana é que a gente, assim, você é uma pessoa que com certeza inspira muito os seus filhos, né? Então eu acho, e eu me lembro agora, só lembrando, pessoal, que o episódio completo da Vanessa, que disse para mim que não ia durar 1 hora o episódio dela, viu? Só falando aqui, deixando claro que quando ela chegou aqui no Dei Valor, ela disse: Carlos Ernesto, eu sou muito direta, falou a mesma coisa que a Marília. Não vai durar nada, cara. Eu respondo muito. Foi 3 horas de episódio, viu, pessoal? 3 horas de episódio. Porque você gosta de conversar, Eu também gosto de conversar, mas eu digo, eu sou uma das minhas características, é que eu sou mais objetiva mesmo. Mas é bom conversar. A gente troca ideias, troca conhecimentos. E assim, o legal aqui é o que eu tento fazer, é extrair o máximo aqui dos convidados, pensando sempre, eu, como no seu caso aí, eu como pai, né? Você como educadora, então, assim, dúvidas que nós temos, né? Então, é importante a gente deixar isso daí o mais claro, né? Das dúvidas que a gente passa, e realmente é complexo, né? E inspirar a filha é uma coisa muito bacana. E o nosso próximo convidado tem um feedback desse daí, que é o Deda, né? O Deda lá do Moleskine, do Mese, tá? Que vai falar um pouco aí com a gente daqui a pouco aí.
e falar um pouco dessa... O Deda teve os filhos dele estudando comigo lá na minha escola, terminaram na minha escola. O Deda é uma pessoa, Deda e a Sabine são pais sensacionais, gosto muito deles. Olha aí, e tem uma história legal. Vamos ver se ele vai... Por sinal, você deve ter recebido muitos feedbacks aí do seu episódio, né? Dos pais que assistiram. Recebi sim. Recebi bom. que a gente possa contribuir, né? A gente possa contribuir da melhor maneira possível. Eu realmente espero que eu esteja sendo compreendida. Não no olhar de julgamento, porque a minha intenção nunca é essa. Eu sou uma pessoa que eu busco nunca julgar e sempre acolher. Então, que a gente possa, esse olhar que eu esteja aqui, né, a forma como eu vejo e como eu vivo, que possa ter sido aprendido da melhor maneira possível que eu tentei passar aqui. Para mim, que faço escola, é preciso ter sempre... sabe, muita verdade no que a gente fala, sabe, assim, muito propósito. Então, é isso que eu tento passar. Que bom, é isso aí. Obrigado demais, Vanessa, pela sua contribuição e pessoal que quiser, tiver mais curiosidade com o pessoal da área da educação, convido a toda segunda-feira, às 19 horas, o Dei Valor Educação, os episódios do Dei Valor Educação, sempre com um desses heróis da educação, né? Heróis assim como a Vanessa aí é uma heroína aí da educação. Vamos receber mais uma agora amanhã, né? Eu fico me perdendo agora que hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Estamos aí chegando a 9h30 de live, tá? 9h30. Na 15ª convidada. 15ª convidada aí, decorou, 15ª convidada. E bacana, uma aventura nova aqui, bem desafiador aqui, ficar 12 horas sentado aqui. Eu aproveito o intervalo para ir no banheiro, né? Então, se virando aqui. Mas, Vanessa, obrigado demais e espero... Eu que agradeço, viu, Cargenete, que você siga aí até a sua noite com o mesmo propósito, com o mesmo entusiasmo e que você consiga, através do Dei Valor e dos seus convidados, impactar muitas outras pessoas. Show. Obrigado demais. E falando aquele negócio do Cazuza, lembrei só do André Rolim, que esteve aqui mais cedo e falou sobre a questão dos vícios, né? Então, talvez seja até depois, Vanessa, tu falar com o André para fazer uma palestra para os pais lá. O André também é para da minha escola, o filho dele estuda comigo também, mais novo. Olha aí, o Andrezinho, né? Gente boa. O Andrezinho. O André também é uma pessoa muito bacana, muito mesmo. Muito bom. Obrigado. Beijo. Um beijo, fique com Deus, tudo de bom e um bom domingo, viu? Valeu, obrigado. Beijão. Tchau. Pessoal, vamos para o intervalo e já a gente volta aí com o Deda.